Oi pessoal, meu nome é Tamires e eu vim contar aqui para vocês um pouco da minha experiência com a cirurgia refrativa. Já vai fazer um ano, agora em maio, que eu fiz a cirurgia. Graças a Deus eu consegui fazer a cirurgia de forma gratuita pela Fundação Altino Ventura, que aqui em Pernambuco, né, tem essa fundação. Eu não sei em outros estados como é que funciona, mas eu fiz a cirurgia totalmente gratuita pelo SUS. Graças a Deus eu consegui uma vaga, né? A gente passa por um processo de espera, mas assim, valeu muito a pena esse processo de espera de fazer essa cirurgia, porque foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, né? Já fazia muito tempo que eu tava usando óculos, então assim, era uma coisa que mexia muito comigo, mexia com a minha autoestima, o meu grau era muito forte. Então até aqui eu peguei o óculos para mostrar para vocês. Eu tava usando 8 graus em um olho e 7 no outro. E aí, quando eu tirava o óculos, ou eu colocava a lente de contato para realmente enxergar, ou então, sem o óculos eu não e sem a lente eu não enxergava quase nada. Para enxergar mesmo alguma coisa, tinha que ser muito de perto assim para ler ou mexer no celular sem o óculos. Então, praticamente eu dormia com o meu óculos na cabeceira da cama, porque assim, realmente o meu grau era muito forte. Sobre a minha cirurgia, sobre o processo cirúrgico e o pós-cirúrgico também. Já vai fazer um ano que eu fiz a cirurgia, agora em maio. E assim, a cirurgia foi muito rápida. A gente passa por um processo, né, de exames para o médico ver se realmente dá para a gente fazer a cirurgia. O processo cirúrgico é muito simples, é muito rápido. Acredito que não durou nem 15 minutos, porque assim, para mim foi muito rápido, tanto para mim como para as outras pessoas que estiveram comigo lá fazendo a cirurgia. Antes da gente entrar na sala de cirurgia, a gente coloca uma roupinha, né? Aquelas de cirurgia, tem que deixar óculos, tem que deixar joias, tem que deixar tudo lá no local. Eles colocam um colírio anestésico no nosso olho e aí a gente vai para a sala de cirurgia. Quando eu entrei na sala de cirurgia, eu não enxerguei quem estava na sala, quem era que ia fazer a minha cirurgia, porque eu estava sem o óculos, então eu não enxerguei quem era que ia fazer a cirurgia. Eu fui pela fé. Fiquei bastante nervosa, né? Quando eu deitei na maca, eu tava toda tensa assim. A médica falava: relaxe, relaxe, é tranquilo, mas assim, pra gente que não conhece, a gente fica nervoso, né? Eu já tinha assistido vários vídeos de experiências das pessoas, muita gente dizendo que era muito simples, mas quando é a experiência da gente, né, cada experiência é única. Então, assim, fiquei bastante nervosa, mas tentei me acalmar enquanto ela ia me explicando como seria a cirurgia. Eles entregaram uma bolinha de borracha pra gente, pra ficar apertando no momento da cirurgia. E aí ela pede pra gente ficar olhando pra uma luzinha, acho que era verde, se não me falhar a memória, uma luzinha que é o laser, né? E aí, quando o laser começa a tocar no nosso olho, a gente não sente nada, não sente dor alguma. E aí, a única coisa que eu senti realmente era aquele cheirinho meio que de queimado, sabe? Porque o laser tava batendo no olho, né? E aí depois ela limpa o olho com o soro. Assim, outro detalhe também, eles colocam, eu não sei o nome do negócio, mas eles colocam um negócio assim no olho da gente pra ficar segurando, pra gente não ficar piscando o olho na hora da cirurgia. E aí o processo é basicamente esse, né? Ela pede pra gente ficar olhando para o laser. Depois que o laser vem, ela faz uma limpeza do nosso olho com soro. Depois que termina a cirurgia, eles colocam esse tampão no nosso olho, que é pra não entrar poeira, não entrar nenhum besouro ou coisa do tipo. E aí, quando ela foi colocar o tampão no meu olho,
eu já enxerguei o rosto dela. E aí eu fiquei muito feliz, minha gente, porque é uma experiência única, assim. E aí eu tava igual uma criança, eu tô conseguindo enxergar o seu rosto. Claro que a gente não enxerga com aquela nitidez toda, né? Mas assim, eu já conseguia enxergar o rosto dela. Eu saí da sala, eu não sei se com todo mundo foi dessa forma, mas quando eu saí da sala, eu precisei um pouco de ajuda pra sair, porque é uma sensação assim um pouco diferente. Eu saí meio que zonza assim da sala e aí ela saiu segurando no meu braço, me ajudando. Mas assim, como eu falei pra vocês, a gente não sente nada na hora da cirurgia. Quando eu saí da sala, que eu olhei ao lado, que tinha uma janela, eu já enxerguei assim algumas coisas, como eu falei pra vocês, não com tanta nitidez, mas eu já estava enxergando um pouco. Eu enxerguei o rosto da minha mãe que estava um pouco distante, eu fiquei até emocionada porque é uma sensação muito boa. E aí depois que terminou, a gente ficou na sala um tempo em observação. Ela explicou pra gente os colírios que a gente precisava usar. E depois eu vim pra casa e no outro dia a gente volta pra fazer uma revisão novamente. Eles colocam uma lente no nosso olho pra proteger o olho, né, de poeira e de tantas outras coisas. Porque, querendo ou não, por mais que seja simples, é uma cirurgia e a gente precisa ter esses cuidados também. E assim, o pós-cirúrgico também foi muito tranquilo. A gente precisa ficar usando um óculos escuro por conta da claridade. Nos primeiros dias é um pouco assim, não é que seja difícil, mas pra mim foi um pouco assim desconfortável, mas não aquele negócio da gente sentir dor ou coisa do tipo. O desconforto era mais com a claridade. Quando mesmo dentro de casa, nos 3 primeiros dias eu fiquei de óculos escuro porque a claridade incomodava muito, muito mesmo. Era uma sensação assim de ardência no olho e o olho começava a lacrimejar. Então, assim, também dava aquela sensação como se tivesse uma areia nos olhos. Não é que você sente dor, mas é uma sensaçãozinha assim, um desconforto assim, pequeno, sabe? Nada assim de prejudicar você. Eles passaram também alguns colírios, eu não lembro exatamente os nomes, porque faz algum tempo, né? Eram colírios também que ajudavam nesse processo. O incômodo é mais com a claridade, então qualquer claridade realmente incomoda. Então, eu ficava de óculos escuro, mesmo dentro de casa. Os primeiros dias eu fiquei de óculos escuros, chega tava doendo a orelha aqui, mas assim, foi a forma mais confortável que eu encontrei de passar por esse processo, né? É, Esse processo também é muito rápido, a gente passa 8 dias com a lente de proteção dos nossos olhos. Depois de 8 dias, a gente volta para tirar a lente, eles fazem lá uma avaliação para ver se o olho cicatrizou bem. Então, quando eu voltei, eles fizeram a avaliação, tava tudo ok. E aí ela falou que eu já estava liberada para trabalhar. A gente precisa tomar alguns cuidados, né? Os cuidados que precisavam ser tomados era a questão por exemplo, ir para academia, lugares que tinham fumaça, é, atividades ao ar livre. Então, assim, a gente precisou, né, passar um tempo tomando esses cuidados por conta da questão de micróbios mesmo, da gente, sei lá, ir pra academia, pegar um peso, de repente esquece, não limpa as mãos e aí coça o olho. Então eram esses cuidados que a gente precisava ter durante o processo de recuperação. Esses dias, né, esses primeiros dias de recuperação, como eu falei pra vocês, a claridade deixava um pouco de desconforto, então assim, eles não proibiram o uso de celular, mas eu evitei
ficar mexendo no celular porque incomodava bastante. Também a visão oscilava muito, então às vezes eu tava enxergando assim um pouco nítido e às vezes ficava um pouco manchado. Então, quando eu ia ler alguma coisa no celular, então ficava assim, a visão oscilava muito, dificultava um pouco de enxergar. Assim, com nitidez no celular, eu tive que aumentar as letras do celular para facilitar o processo. E enquanto eu estava me recuperando para passar o tempo, digamos assim, eu ficava ouvindo aqueles audiobooks lá no escuro, parecendo um morcego mesmo, evitando a claridade por conta desse incômodo. Mas assim, o processo pós-cirúrgico foi bem simples. Nos primeiros meses, a visão oscila bastante. Tinha dias que eu estava enxergando muito bem. Para vocês terem noção, tipo, um besourinho que ficava no teto da casa. Aqui é tudo branquinho no teto, né? Então eu enxergava esse besourinho. E já tinha dias que a minha visão oscilava e ficava um pouco assim, sem nitidez. Mas os médicos falaram que isso era normal, que fazia parte do processo pós-cirúrgico e que provavelmente, né, isso vai de pessoa para pessoa, mas que provavelmente isso aí iria durar mais ou menos uns 3 a 6 meses. Então eu já sabia, né, que a visão estava oscilando por conta disso. Então não ficava tão nervosa. E aí, durante esse processo, né, cirúrgico e pós-cirúrgico, como eu falei pra vocês, tem os colírios que eles passam. Alguns colírios a gente deixa de usar com pouco tempo, mas tem um colírio lubrificante que eles pediram para que ficasse usando 4 vezes ao dia, para sempre, digamos assim, né? Então, assim, eu sempre procuro usar esse colírio de forma correta, sempre realmente às 4 vezes ao dia. Eu marco os horários certinho. Quando eu esqueço, eu tento corrigir isso no outro dia. Então, assim, eu procurei seguir todas as orientações e é muito importante que a gente faça isso, né? Eu procurei seguir todas as orientações dos médicos à risca mesmo. E aí, a última revisão que eu tinha feito, quando tinha completado os 6 meses de cirurgia, ainda tinha restado meio grau. Mas a médica falou que assim era muito pouco e que assim provavelmente poderia ser que zerasse o grau, mas que eu tinha que esperar realmente para fazer a revisão com um ano para a gente ter realmente uma certeza de como ficaria o meu grau ou não. Mas assim, eu já saí da revisão muito feliz porque para quem sem o óculos e sem a lente não tava enxergando quase nada de longe, né? Então, assim, pra mim, eu já tinha ficado muito feliz com o resultado. E aí, depois de um ano, né, eu voltei para fazer a revisão. Recebi alta, graças a Deus. A médica falou que a recuperação tinha sido muito boa, que o meu olho estava muito saudável e que agora eu só precisaria realmente voltar para continuar mantendo o vínculo, mas que o meu grau tinha planado. E aí, quando ela falou que o grau planou, é porque zerou. E foi muito bom, né? Eu vi isso. Eu já tava feliz, como eu falei para vocês, eu já tava feliz com o resultado dos meio grau, né? E quando ela falou que zerou, que planou, eu fiquei dando pulos de alegria mesmo, fiquei muito feliz. E assim, como eu falei para vocês no início, foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito. Não me arrependo. Hoje, assim, eu tô enxergando muito, muito bem. Sou muito grata a Deus por isso também. Porque, assim, como eu falei no início, só quem passa por isso entende, né, a nossa luta, o nosso processo com essa questão de usar um grau muito forte. Como eu falei pra vocês, eu tô enxergando muito bem,
coisinhas pequenas mesmo, tipo um besouro lá no canto da parede, eu tô conseguindo enxergar. Então, assim, foi uma experiência muito boa, muito tranquila. E eu resolvi gravar esse vídeo, né? É, contando a minha experiência, porque eu sei, né? Eu já passei por isso e eu sei que são muitas dúvidas que vêm à nossa mente, vem o medo também, dá aquela vontade de desistir, mas assim, é uma experiência que vale muito a pena. É uma cirurgia, então risco a gente sabe que sempre vai existir, né? A gente sempre vai correr risco de algo, mas cada experiência é única, então assim, não adianta a gente ficar se comparando, porque cada pessoa vai ter a sua experiência. Então, para mim, o processo cirúrgico foi esse. Já o de outra pessoa pode ser diferente, já pode ser alguém que sentiu uma dor ou algo do tipo. Mas a minha experiência foi essa, foi um processo muito tranquilo da cirurgia, do pós-cirúrgico e até agora tem sido muito tranquilo. Então, assim, é uma experiência única, é uma experiência muito boa. Geralmente os relatos das pessoas que fazem a cirurgia, que têm a oportunidade de fazer, assim, a gente vê que são relatos muito positivos. Então, eu quero finalizar esse vídeo, né, falando pra você que se você tá aí pensando, né, em fazer a cirurgia, que é uma experiência muito tranquila e que, assim, não se deixe levar também pelos comentários negativos ou pela experiência do outro. Você precisa viver a sua experiência, porque cada experiência é única. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.